Gente, eu tô num dia muito esquisito, numa fase muito esquisita. Porque haverá um fim, ok? Isso não é uma historinha pra boi dormir. Isso não é uma invenção humana. Isso não é, como Pedro fala, uma fábula artificialmente composta. Nós estamos falando do fim do período do planeta Terra como conhecemos até hoje. O mundo no qual você vive, e quando eu digo mundo, eu não digo só o sistema, mas também as coisas terrenas, a natureza, o homem, né, mar, árvore, etc. Tudo isso tem data de validade. Nós não estamos habitando num planeta eterno, nós estamos habitando num plano terrestre que é temporário. A palavra de Deus nos diz, 2 Pedro capítulo 3, tudo que eu for... Olha, gente, eu não preparei a palavra de hoje. Eu não preparei a palavra de hoje. Tudo o que eu for falar será dado pelo Espírito Santo assim. Aqui, ó. Deus vai me ajudar. Senhor, me ajuda a lembrar dos textos. Olha só. Sabendo que nos últimos dias, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Gente, perdão, não vou ficar repetindo os textos. Se você perder, depois você assiste de novo, vai estar no YouTube, ok? Vou postar no YouTube. O pessoal no Face tá com vantagem porque eles estão acompanhando a Bíblia junto comigo. Eu aprendi a mexer no OBS aqui, Deus está dando graça. 2 Pedro capítulo 3, verso 3 diz assim: sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que é um escarnecedor? É quem faz escárnio. O que é escárnio? É zombaria. Zombaria fruto de uma ignorância, porque falam do que não sabem. E eles andam segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? É desejo desenfreado da carne. Isso é concupiscência. Não é concupisciência, é concupiscência. Concupiscência é um desejo desenfreado na carne. Cada um tem o seu, viu? Você pode ter problema com bebida e o outro irmão te julgar como bêbado, mas o outro irmão que te julga como bêbado, ele tem problema com pornografia. E o outro que julga os dois tem problema com fofoca. E o outro que julga os três tem problema com ganância. E o outro que julga esses quatro tem problema com adultério na mente dele. Então você vê que a questão não é que o outro é mais pecador que você. Ele só tem um pecado diferente que o seu. Cada um tá lutando numa área. Por isso que é ridículo você julgar o outro só porque o pecado dele é diferente do que você tem. Ok? Concupiscência é algo natural da carne. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então os escarnecedores, eles andam segundo a sua própria concupiscência, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Ou seja, cadê Jesus que não volta? Essa história aí, olha só que ele fala aqui, ó. Porque desde que os pais dormiram, isso aqui é uma expressão dos pais dele que morreram, desde o meu avô, desde a minha avó, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então na cabeça do ímpio, esse negócio de Jesus voltar tá demorando demais, isso é historinha, porque faz tempo que estão falando desse assunto. Pois é, meu filho. Noé ficou por volta de 100, 150 anos construindo um barco. Aquele barco era um sinal claro da ira de Deus que viria. A volta de Cristo para quem crê é uma delícia, mas para quem não crê é terrível. Olha aqui. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses 1. Olha só. A nós que somos atribulados, verso 7. Deus trará descanso. Quando que nós teremos esse descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Um dia Jesus virá e nós teremos o descanso que nós tanto sonhamos. E ele virá, não será com festa não, será com labaredas de fogo. Olha só verso 8, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não conhecem e dos que não obedecem. Então você vê que tem dois grupos de pessoas que serão alvo da vingança, da ira. É o grupo que não conhece e o que não obedece. O que não obedece conhece. Essa história de que a pessoa que desviou porque nunca conheceu. Mentira! É possível sim você se afastar. Dani, você crê que perde salvação? Não, eu não creio que se perde, mas eu creio que se você não vigiar e você começar a dar abertura para o pecado enrola o teu coração, endurece. A gente vai ler isso aqui também. Aqui ó, Hebreus capítulo 3, se eu não me engano é verso 15. Perfeito, Hebreus 3,15, graças a Deus.
Ô Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, eu não posso pôr 15, senão ele abre só o verso 15. Eu quero o capítulo inteiro. Aqui, ó. Quando se diz hoje, ouça a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Olha o verso 13. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, olha só, se endureça pelo engano do pecado. Então o engano do pecado vai te endurecendo, o engano do pecado vai te deixando, você começa, uma coisa que te escandaliza, começa a não te escandalizar mais tanto. Ah, não é tão grave assim, não é tão pecado assim. Aí começa a te enrolar, você Gente, tá ao vivo no Face sim, tem 329 pessoas. O pessoal tá reclamando que não tá ao vivo no Face, tá ao vivo sim. Ué. Esquisito. Vou voltar. Tá bom? Desculpe aí, vou voltar. Então, cadê o texto que eu tava? Para que nenhum de vós se endureça. Então, esse endurecer é um processo causado por uma falta de uma negligência nossa, uma falta de diligência. Nós nos tornamos irresponsáveis pela nossa intimidade com Deus. Deus fala e você rejeita. O Espírito Santo grita e você não ouve. Deus avisa na palavra, Deus avisa pelo Espírito, Deus avisa por algum irmão, Deus avisa em algum culto, você ouve o louvor, o Espírito está gritando de todas as maneiras, como diz Hebreus capítulo 1, de diversas formas Deus está falando, e a pessoa rejeitando, e isso vai endurecendo o coração. Então Jesus, a volta de Cristo, como eu estava dizendo, ela é maravilhosa para quem crê, mas ela é terrível para quem não crê. E voltando para, como estava aqui falando em 2 Tessalonicenses 1, no verso 8, Jesus virá trazendo descanso para os que creem e vingança dos que não conhecem e dos que não obedecem. Olha só o verso 9, os quais por castigo padecerão uma perdição eterna, longe do Senhor e longe da sua glória. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Então, voltando 2 Pedro 3, verso 5. Os escarnecedores voluntariamente ignoram isso. Por que voluntariamente? Por que voluntariamente? Porque é avisado e eles escolhem não crer. É avisado. Eu quero falar, esse é o ponto que eu quero falar com vocês hoje, sobre o voluntariamente. Como que você que está me assistindo se prepara para a volta de Cristo? Como se preparar? Eu quero te mostrar hoje como é que funciona o processo da salvação de Deus para que você se prepare. Vamos lá para João capítulo 10. João capítulo 10. Ah, meu Deus. Olha só esse texto de 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, ele não está atrasado. Ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguns achem que está atrasado. Mas ele é longânimo. O que é longânimo? A capacidade de suportar uma afronta por muito tempo. Ele é longânimo. Ele aguenta a zombaria, ele aguenta as blasfêmias, ele aguenta por quê? Porque se Deus trouxer destruição no momento do pecado, quem subsiste? Quem que consegue subsistir se Deus trouxer um raio na cabeça de todo aquele que peca? Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo. Olha aqui o que o texto diz. Não quer que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. É isso que Deus quer, que todos se arrependam. Então Deus não traz a destruição na hora do pecado. Ele dá todas as chances possíveis para que haja conversão, para que você pare de rejeitar. E aí só depois que vem a condenação. Deus nunca age com justiça sem antes agir primeiro com a misericórdia. Nunca, isso não acontece. Amados, está sim ao vivo no Face. Eu não sei qual é o problema que vocês não estão conseguindo. Me perdoem, porque eu não sei. Entra no meu perfil, coloca lá Daniel Saad. Entra que você vai ver o ao vivo, aí vocês clicam lá. O Basílio foi uma benção, ele colocou o link. Muito obrigado, meu irmão. M. Brasílio, Deus abençoe tua vida por
proatividade, viu? Volta lá para então João capítulo 10. Eu quero mostrar para vocês o que? A face do Senhor é a favor da sua vida. Você está ouvindo o que eu estou falando? Deus não quer te condenar. Não é do interesse de Deus te condenar. Não é da vontade de Deus te condenar. Não é uma vantagem para você a tua salvação. Deus quer te salvar para Ele, não é nem para você. A sua salvação é uma alegria maior para Deus do que para você mesmo. Então eu quero que você entenda o seguinte, maior do que a condenação que o diabo traz na sua vida, maior do que a condenação de culpa e de peso, é o desejo de te salvar que vem do Espírito Santo de Deus. E é por isso que você está assistindo esse vídeo. Você está assistindo esse vídeo exatamente como um grito da misericórdia de Deus para dizer para você que tem jeito para a sua vida. Não me interessa o que aconteceu com você. Não me interessa o que você fez. E eu não estou falando isso aqui porque eu não me interesso pelas suas dores. Estou menosprezando suas dores de forma alguma. Mas porque o teu passado não define a tua salvação. Hoje, como acabamos de ler Hebreus capítulo 3. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito. Hoje, dia 17 de maio, meia-noite e 19. Hoje é o dia que o Espírito Santo está te falando. Ei, eu quero salvar você. Preste atenção nas minhas palavras, porque eu quero salvar você. João capítulo 10. Vamos lá. Vamos lá, que eu não estou com pressa. Se isso aqui demorar 2 horas, ficam os valentes, vão-se os que dormem. Cada um vê o quanto achar necessário e o corpo aguentar. Eu não vou me preocupar com o tempo, ok? Se acabar aqui no Instagram, eu começo outro que eu descobri que agora eles estão liberando fazer uma ao vivo de seguida da outra. Mas eu prefiro que você veja o Face, porque o Facebook tem a Bíblia para você acompanhar, é muito mais didático. João capítulo 10. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é um ladrão. Porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Preste atenção. O que é curral? Curral, eu posso mostrar aqui a foto. Olha o que é um curral. Isso aqui é um curral. Ó, deixa eu achar uma foto boa. Isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá aberto. Eu quero um curral fechado. Deixa eu ver se eu colocar aprisco. Acho que vai mostrar. Isso aqui, esse aqui é o que eu gosto. Esse aqui. Essa foto aqui. Como é que eu abro só essa foto aqui, gente? Aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é um aprisco. Isso aqui, na verdade, ele era um pouco mais fechado que isso, um aprisco judeu, né? Por quê? Porque as ovelhas, elas eram guardadas aqui dentro para passar a noite. Veja bem, tinha o perigo de lobo, tinha perigo de ladrão, tinha o perigo de perder as ovelhas, elas se perderem pro deserto. Lembra das 99, que uma se perdeu e deu aquele louvor que ninguém aguenta mais ouvir? Então, as 99 ovelhas e Deus foi atrás da 100ª, amém, glória a Deus. Também tem a questão do frio, então elas ficavam guardadinhas no aprisco. Só que era muito caro para um judeu comum ter um aprisco só para ele. É uma construção cara, é uma construção volumosa, é uma construção que demandava muitos recursos. Então, qual era o costume de um judeu da época de Jesus, onde ele usa essa figura para explicar o amor dele pelo povo? Eles dividiam o mesmo aprisco entre várias pessoas. Então, dentro desse aprisco estava o meu bando de ovelhas, o bando de ovelhas do outro pastor, o bando de ovelhas do outro pastor. Então, eu tinha uns 10 pastores, por exemplo, tá? Um exemplo, e as ovelhas desses 10 pastores dentro do aprisco. Então, estava tudo misturado as ovelhas ali. Então, a figura que Jesus usa é o seguinte, que quando a porta é aberta, as ovelhas ouvem a sua voz. Veja bem, as ovelhas ouvem a voz de quem? Do próprio pastor. Olha só o que Jesus fala. O pastor chama as ovelhas pelo nome e as traz para fora. Jesus chama para trazer para ele. Olha que interessante o verso 4. Quando Jesus, aqui é a figura do pastor, mas ele está falando do pastor, mas é uma figura dele conosco. Quando o pastor tira as ovelhas para fora do aprisco, ele mesmo vai adiante delas. Deus não te chama para te largar. Jesus, ele te chama para ir na tua frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, abrindo os espinhos. Não, o contrário, né? Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar.
Ele vai na frente, Jesus vai. Ah, é Maria que passa à frente. Coitada da Maria, gente. É Jesus que passa à frente. Jesus, ele habita em nós e ele que vai à frente. Não é Maria que vai à frente. É o Espírito Santo de Deus que habita no teu coração. E ele é o Altíssimo. Então, ele tira você pra fora. E essa figura é interessante porque você estava no meio de um monte de ovelhas. Era um monte de ovelha misturada. Você não sabia de quem você era. Você estava ali no meio. Você não sabia de quem você era, pra onde você ia. Você não sabia qual era o seu propósito. Você não sabia qual era a sua realidade. Você não sabia pra que você prestava. Você estava perdido. E aí vem uma voz. E essa voz te chama. E por algum motivo você ouve essa voz. Meu Deus, eu acho que eu vou chorar. Você ouviu essa voz. E essa voz, por algum motivo, você reconheceu. Você levantou a cabeça e falou, nossa, eu estou ouvindo Jesus me chamar. E aí ele tira você. Você deixa de ser um na multidão. Verso 3. Ele as chama pelo nome. Então quando Jesus ele chama você, ele tira você de uma multidão da qual ele não conhece, a qual ele não conhece, ou da qual também, enfim, pronome relativo dá certo pros dois. Só que aí ele chama você pelo nome e você passa a ser uma pessoa única. O propósito dele na sua vida é só seu. Jesus ele não tem um plano geral no qual você está inserido. Ele tem esse plano geral, que é o da salvação de todo aquele que crê. O propósito de Deus para o homem é que creia, que adore, que confesse, que dê frutos. Esse é o plano geral. Mas ele tem um para você. E não interessa as suas capacidades, não interessa as suas habilidades, não interessa os teus pecados, isso não importa. Quando o plano é de Deus, o diabo não impede e ele chama você pelo nome. Então aqui a gente já começa a entender que o princípio da preparação para o fim não está muito relacionado a atitudes, não. Ele está relacionado em primeiro lugar a ouvir ou não o chamado. O que é o ouvir o chamado? O ouvir o chamado é você saber que Deus ele chamou você para você fazer parte da família dele. Porque você vai ver, gente, o quê? Que muitos são chamados, mas muito poucos são os escolhidos. Quando Jesus... Olha só, olha aqui, vamos continuar que eu quero falar disso. Isso aqui, meu Deus, é muita coisa pra falar, vem tudo na minha cabeça, vem muito texto na minha cabeça, eu tenho que filtrar. Quando Jesus tira as ovelhas para fora, ou seja, para fora desse sistema do mundo, ele ainda vai adiante delas e as ovelhas o seguem. Por que seguem? Porque conhecem a voz dele. De modo algum seguirão o estranho. Esse estranho aqui no singular é o falso pastor, é o diabo. É o diabo que usa também falsos pastores. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o primeiro sinal da tua salvação, a primeira certeza que você pode ter que você é salvo e que você está dentro do propósito de Deus, é que você ouviu o chamado de Deus, você ouviu, a voz dele brilhou no teu coração, no teu ouvido, e aquilo de alguma forma te atraiu. Porque existe, gente, uma loucura chamada milagre da conversão, que olha só o que a Bíblia diz, João capítulo 16, ó. João capítulo 16. Ah lá, verso 7. Tenho dito a vocês a verdade. João 16, verso 7. Convém que eu vá. Jesus está falando disso enquanto ele estava em carne. Eu preciso ir, ou seja, morrer e ressuscitar, para que eu possa ir e enviar o Consolador até vocês. Esse Consolador, a palavra em grego aqui é Paráclitos. Paráclitos é aquele que consola, é aquele que enxuga as lágrimas, é aquele que nos dá esperança. Se eu não for, o Consolador não vem. Mas quando eu for, eu o enviarei. E olha só o que ele fala. Quando ele vier, ou seja, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É isso. Não vou ler mais tudo, senão vou levantar em outro ramo que não vai dar tempo de falar. Quando ele vier, ele convencerá. Então você vê duas pessoas que ouvem a mesma palavra,
Você pode falar para as duas as mesmas coisas, a mesma pregação, o mesmo evangelho, o mesmo ensino, e aí das duas pessoas, uma vai rejeitar e a outra vai crer. Por que que uma rejeita e a outra crê? Alguns vão querer dizer que é eleição, outros predestinação, outros que o homem tem a capacidade de rejeitar. Não me interessa. O que me interessa é que hoje você pode ser uma das pessoas que vão ouvir e rejeitar para a própria condenação, ou vão ouvir e crer. E se você ouvir e crer, é o princípio da preparação para o fim. Jesus vai voltar. Isso vai acontecer. A terra já está preparada para destruição. A gente leu isso em 2 Pedro 3. Essa terra já está preparada para ser destruída. Vai acontecer em breve o início dos 7 últimos anos. Os 7 últimos anos que a Bíblia chama de Apocalipse, que é os anos, né? Grande tribulação. A tribulação e a grande tribulação. O que nós sabemos? Que terão as duas testemunhas. Nós sabemos que haverá o reino do anticristo. Nós sabemos que haverá, por exemplo, os 144 mil selados durante esse período. Nós sabemos que haverá a marca da besta. Nós sabemos que haverá o derramar das 7 taças, o derramar, a abertura dos 7 selos. Nós sabemos que tocarão as 7 trombetas. Tudo isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Alguns creem que a igreja vai antes e esse tratamento é para Israel, outros creem que a igreja passa por isso, mas independente, a preparação é a mesma, ok? Nós temos que estar preparados do mesmo jeito. Qual que é o primeiro passo então para você se preparar? Eu quero preparar você para isso. Eu não quero falar do Apocalipse em si, porque não me importa hoje. Eu quero que você esteja preparado. Lembra das virgens? Mateus capítulo 25? 10 virgens, 5 estavam com azeite. As outras não estavam com azeite. O que é o azeite? Preparado é aquele que está com azeite. Azeite é uma figura da presença do Espírito Santo. Como é que eu me preparo, então, para eu não ser pego de surpresa? Como diz o próprio 2 Pedro 3, que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite, sem que ninguém saiba quando. Primeiro passo, ouça o chamado. Você consegue entender que quando eu estou falando aqui, o seu coração está fervendo? Não precisa me responder, mas pensa aí com você. Primeiro sinal então, gente. Eu tô falando aqui, e o seu coração tá queimando. O seu coração tá fervendo. Você tá falando, Dani, eu quero estar naquele dia. Aquele dia onde Deus ele vai nos chamar e ele vai falar para uns assim. Eu vou mostrar. Misericórdia, gente, cadê aqui o texto? Aqui. Gente do céu, Mateus capítulo 25. Olha só, ele dirá para os que estão à esquerda, apartai-vos de mim. Ai. Esquerda. Ah lá, verso 41. Então dirá o Senhor aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas, meu Jesus Cristo, ele dirá aos que estão à direita. Verso 34. Então dirá aos que estão à direita: venham, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então nós temos uma promessa, gente, uma promessa de que Jesus ele vai separar os que são dele e os que não são dele. E os que são dele ouvirão: bem-vindos, benditos do meu Pai, para a glória eterna. A glória eterna, eu estou falando de uma eternidade onde não haverá presença do pecado, não haverá dor, não vai haver choro, não vai ter saudade, não vai ter tristeza, não vai ter pecado, não vai ter perturbação, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter angústia, não vai ter injustiça. Não vai ter traição, não vai ter ganância, vai ser um reino de eternidade, de alegria na presença de Deus. É uma loucura, porque quando a Bíblia diz, meu Deus, agora ligou o modo profeta, agora já era. 2 Coríntios 2, escrevi tudo errado, mas ainda bem que o Google corrige, verso 9. Olha o que está escrito: coisas que olho não viu, coisas que ouvido não ouviu, e coisas que não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Isso aqui tem gente que diz que é da vida na terra, o reino de Deus. Eu creio que está falando de eternidade. Por quê? Porque se você juntar as maiores mentes do mundo e falar assim, cara, o que é o céu? O cara vai falar de comida, o cara vai falar de prazer, o cara vai falar de, sei lá, o que o cara vai falar. Você vai falando, eu acho que é isso. Deus vai olhar e falar assim, nem subiu no teu coração que eu tenho preparado para você. Essa promessa, essa certeza de que eu sei para onde eu vou, isso é
tranquilizante, isso é o que traz paz. E tudo isso começa em que ponto? No ponto em que você ouve o chamado. Eu ouvi, eu creio. Porque na verdade, gente, olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Olha só o que ele diz. Quero que vocês compreendam o quê? Ninguém que diz através do Espírito Santo diz que Jesus é anátema, ou seja, maldito, descreia. Ninguém diz isso. Porque quem tem o Espírito Santo não vai dizer isso. Quem tem o Espírito Santo vai dizer o quê? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então o que ele está dizendo aqui? Se você ouvir o chamado, a primeira consequência de ouvir o chamado, você vai dizer com a sua boca, Jesus Cristo é o Senhor. Esse aqui é o sinal mais evidente do Espírito Santo. Não são as línguas. As línguas não são sinal de que você ouviu o chamado, porque o diabo pode orar em línguas e disfarçar. O diabo pode usar pessoas para fingir que estão orando em línguas e enganar você. A oração em línguas não é um sinal. O sinal é esse aqui, ó. Ninguém diz Jesus é o Senhor se não for através do Espírito Santo. O que quer dizer Jesus ser o Senhor? Quer dizer confessar com a boca o que está no teu coração. Você vai confessar de verdade, Jesus é o Senhor da minha vida, sim. Eu creio nele, sim. Eu amo ele, sim. E isso não tem a ver com pessoas que pecam. Porque a gente vai falar do pecado já. Eu tô falando do primeiro ponto. O primeiro ponto é ouvir o chamado. Eu ouvi o chamado. Se eu ouvir o chamado, eu confesso Jesus Cristo. Eu falo com a minha boca, Jesus é o Senhor. Só que esse falar com a boca, cheio do Espírito Santo, não é simplesmente da boca para fora. Quando Jesus diz isso aqui, ele está falando de algo que você diz com a boca, mas está no teu coração. Quer ver? Vamos lá, Romanos capítulo 10. Olha só o texto de Romanos capítulo 10. Eu acho que é o verso 9. Isso, verso 9. Se com a sua boca, Romanos 10, 9, confessares ao Senhor Jesus Cristo. Ele está falando a mesma coisa lá de 1 Coríntios 12. Com a sua boca você confessa Jesus. Mas ele está dizendo uma coisa mais profunda. Ó. Mas no teu coração tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você será salvo. Então não é simplesmente falar. Você que está me assistindo, você consegue dizer agora. Não precisa dizer para mim, mas diga aí você com você mesmo. Você dizer assim, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, eu não tenho outro, eu não tenho outra, Jesus é o Senhor da minha vida. Você consegue dizer isso? Se você consegue dizer isso e o teu coração é sincero, é o maior sinal de que você ouviu o chamado. E por quê? Porque você só confessa se o Espírito Santo entrou no teu coração. E se o Espírito Santo entrou no teu coração, João 16, ele te convenceu. O ímpio não consegue confessar de coração, ele não consegue, é impossível. Ele pode falar com a boca, mas na mente dele ele sabe que é mentira. Ele confessa com a boca e ele sabe que é mentira. Joyce, minha amada, isso aqui é uma figura. O mudo ele pode não confessar com palavras audíveis, mas ele pode confessar. Você já viu uma pessoa fazendo interpretação de Libras de um culto, quando a pessoa que interpreta as Libras fica... Se eu tô falando errado, me perdoe, mas eu não sei como é que chama. Interpreta as Libras, ou enfim, faz as Libras lá. Ela é cheia do Espírito Santo, ela fala, você vê no formato da ação da mão dela que ela tá expressando exteriormente algo que ferve no interior. Então isso aqui só é possível pelo Espírito Santo. Então você tem que entender o que? O selo, o sinal, a marca é confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Então você vai ver... Olha que louco isso. Se o orar em línguas é um sinal, se o orar em línguas for o sinal do Espírito Santo, Jesus Cristo, olha só o que o próprio texto diz. Vamos pro texto, meu Deus do céu. Não é Romanos 10 que eu quero, é 1 Coríntios 12. Aqui, ó. A outro é dado operação de maravilhas, a outro é dado profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretar a línguas. Não são todos. Os dons são derramados de forma, não é de uma forma homogênea, todos com o mesmo, como é no caso o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para todos. Gálatas 5, todo mundo tem que exercer o fruto do Espírito. Todo mundo tem que ser amor, todo mundo tem que ter paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé. Todos têm que ter isso, alegria. Agora, o dom não é homogêneo, o dom é heterogêneo. Cada um tem o seu, para que
na junção dos dons, se forma a igreja. A igreja é um acumulado dos dons, onde Deus dá a cada um. Então, é muito pobre você falar assim, ó, o sinal do Espírito Santo na sua vida é oração em línguas. Não, meu filho, porque tem uns que vão profetizar. A uns é dado o dom de línguas, a outro dá profecia. Mas o maior de todos os dons, que é o amor, né? Ele é manifestado na vida de quem? Daquele que confessa. Jesus é o meu Senhor, e eu ouvi o chamado, e eu sei, eu creio que ele morreu por mim, creio que Deus se fez homem, creio que no terceiro dia um morto ressuscitou, creio que a cruz levou os meus pecados, creio que ele matou o meu velho homem, creio que ele está matando diariamente a minha natureza terrena, eu creio nisso. Cara, você só consegue crer nisso, tá me dando até coceira de calor. Você só consegue crer nisso se o Espírito Santo de Deus transformou o teu coração. Esse é o chamado. Isso é o chamado. Quando as pessoas falam, eu não sei qual é o meu chamado, você está misturando. Você está perguntando qual é o meu ministério. Ok? Ministério não é chamado. Não misture as coisas. Chamado é o quê? É Jesus te chamando para fazer parte do reino dele. Esse é o chamado. É Jesus chamando o pecador. Tem salvação para você. Isso é chamado. Ai, qual é o meu chamado? É o chamado para o arrependimento. É o chamado para crer. É o chamado para confessar. Esse é o chamado. Agora, o que é o ministério? Aí sim, é como que Deus vai me usar nessa terra. Então você não tem que falar para Deus, Deus, qual é o meu chamado? O seu chamado é crer, confessar, pregar o evangelho. Esse é o seu chamado, velho. Agora, o ministério é através da palavra, através do louvor, através do cuidado, através da oração, da intercessão, do ensino, a obra social, não sei, mas eu sei que Deus quer usar você nessa terra. Como? Não é um problema seu. Por que não é um problema seu? Porque o ministério, ele brota sozinho. João 15, o ministério, ele brota sozinho. Eu sou a videira, Jesus está falando, meu pai é o lavrador. A vara que está em mim, o que é uma vara que está nele? É a ovelha que ouviu a voz, foi tirada do aprisco e Jesus vai à frente e a ovelha anda atrás. Essa ovelha só anda atrás, é isso que eu quero que você entenda, como tudo tem lógica. A ovelha só anda atrás de Jesus se aquela ovelha foi convencida por Jesus. E se ela foi convencida por Jesus, é porque o Espírito Santo habita no coração dela. E se o Espírito Santo habita no coração dela, é porque ela foi enxertada na videira. Vocês estão vendo como uma coisa segue a outra? Vocês estão vendo como a palavra ela é uniforme? Eu tô pegando vários textos, ó, tô pegando João, pegando 1 Coríntios, pegando Mateus, Hebreus, Tessalonicenses. Vou mostrar outro para vocês. Por que eu tô lendo esse texto? Porque toda vara que está nele e não dá fruto, ele corta. Então eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas toda vara que está nele, ele limpa para que dê mais fruto. Você quer um ministério? Você quer um ministério? Poda, como a esposa está falando, essa limpeza é uma poda. O que é a poda? Ele vai tirar o que não presta, ele vai arrumar isso que está errado, ele vai trazer um arrependimento nisso, ele vai trazer alguma coisa que aqui você precisa mudar, aqui tá, e Deus vai te usando e moldando e o fruto vai brotando. O fruto brota, o ministério brota. Você não vai atrás do ministério, o ministério cai no teu colo. Qual que é a nossa responsabilidade? Estar enxertado. Que agora é o que eu quero falar mais pra frente. Eu quero mostrar pra vocês que o sinal de salvação começa com você ouvir o chamado. Começa com você ouvir o chamado, começa com você reconhecer a voz e começa com o Espírito Santo mudando o teu coração e você confessa Jesus de verdade. Olha só isso aqui. Vamos para Ezequiel capítulo 36. Olha que texto fantástico. Sobre conversão. Ezequiel. Uns 510 anos mais ou menos antes de Cristo. Profeta Ezequiel. 36, 26. Vou no 25. Não, vou no 24. Vamos lá. Olha a promessa. Gente, essa promessa é para você. Como fazemos para estar enxertados? Eu acabei de falar. Começa por ouvir o chamado. O que é ouvir o chamado? É entender que Jesus está te chamando para se arrepender. Você crê que Jesus é o Senhor? Creio. Você crê que Ele morreu por você? Creio. Você crê que você pode ser salvo pela cruz de Cristo? Creio. Você crê que o sangue derramado pagou os seus pecados? Creio. Tudo isso, você só crê porque o Espírito Santo te convenceu. Isso isso só acontece com quem é enxertado. Olha aqui, vamos lá. Ezequiel 36, verso 24. Eu, promessa de Deus, vos tomarei dentre os gentios. O que é gentio? Não é uma pessoa que faz gentilezas,
tá? Gentil de gentilezas é um gentil com L. Isso aqui é um gentil com O. Gentil aqui é todo aquele que não é judeu. Para um judeu existe dois tipos de pessoa, ele e o resto. Judeu e gentil. Essa é a divisão do mundo na vida na mente de um judeu. Então Deus usa esse exemplo para falar, ó, existe dois povos, o meu e os que não são meus, porque aqui no Velho Testamento o povo judeu é uma figura da igreja, uma figura do povo que é dele, ok? Ministério é falar de Jesus para as pessoas? Não necessariamente. Ministério é você trazer o reino de Deus para essa terra, seja falando de Deus para as pessoas ou não. Eu posso estar em casa orando, tenho ministério e não estou falando de Jesus para as pessoas. Ministério é Jesus em ação na sua vida. Vamos lá. Eu tomarei vocês dentre os gentios. O que Jesus está falando? Eu vou tirar vocês do meio de quem não é meu. Exemplo, João capítulo 10. Jesus chega no aprisco, várias ovelhas, ele pega você no meio dessas ovelhas. Eu estou lendo Ezequiel 36, 24. E vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. O que é congregar? Congregar é habitar junto. Habitar junto em que sentido? Igreja. Jesus está falando assim, ó, eu vou tirar vocês do mundo e vou colocar vocês como meu povo, minha igreja, o corpo de Cristo. Essa é a promessa. Verso 25, então derramarei água pura sobre vós e vocês serão purificados. De todas, atenção, todas, eu vou dizer de novo, todas as vossas imundícias e dos seus ídolos eu vos purificarei. Então, gente, uma vez que você morreu com Cristo e Cristo perdoou você na cruz, não existe mais acusação do diabo para as coisas que você fez. Quem sofre com acusação não entendeu ainda o perdão de Jesus. O perdão de Jesus não é pela metade. Jesus te perdoou completamente. Mas eu fiz coisas horríveis, a cruz te perdoa. Mas eu fiz coisas inimagináveis, a cruz te perdoa. Mas eu não consigo crer que eu sou perdoado. Não é uma questão de entender ou sentir. Jesus diz que te perdoa. Ele é o juiz. Se o juiz diz que te perdoa, você está perdoado. Simples assim. Eu vou purificar vocês. O que é essa água? Essa água tem uma figura dupla aqui. Primeira figura, o sangue de Jesus que é derramado sobre a sua vida e te purifica. Essa é a figura da água. Outra figura, a água é a palavra de Deus. João capítulo 15. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, tá tudo intrinsecamente ligado. A palavra de Deus chega, ela me convence, o convencimento me inclui na cruz, eu estou incluso na cruz, logo o sangue de Cristo me purifica. Mas o sangue de Cristo só me purifica porque o Espírito Santo me convenceu. Mas o Espírito Santo só me convenceu porque a palavra foi pregada. Então a palavra é pregada, o Espírito Santo convence, eu sou automaticamente enxertado na videira. Por que eu posso ser enxertado na videira? Porque eu não sou mais velha criatura, porque a velha criatura ficou lá na cruz. Então se eu fiquei lá na cruz, a velha criatura morreu, sou nova criatura, essa nova criatura é filho de Deus. Sendo filho de Deus, estou enxertado na videira. E sendo filho de Deus, não há mais condenação. Esse é o plano de salvação. Isso tudo tem que estar muito bem estabelecido na sua mente. Verso 26. Então, aí chega o terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Darei a vocês um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, o seu exterior continua o mesmo. No meu caso, eu tô um pouquinho mais gordinho, mas continuo o mesmo bonitinho que sempre fui, mesmo sendo pecador. Por quê? Porque a carne não tem transformação. Se bem que a Bíblia diz no livro de Provérbios que um coração alegre formoseia o rosto. Então tem até uma transformação. Mas eu estou dizendo isso porque quando eu falo que a gente nasceu de novo, parece que é uma nova pessoa por dentro. Por fora é a mesma carinha, mas por dentro, olha o que a Bíblia diz aqui. Eu tirarei o coração de pedra de vocês. Eu vou tirar de vocês o espírito velho e vou colocar um novo. Eu digo isso porque quem olhar para você de fora pode ver a mesma forma, mas por dentro não é mais a mesma pessoa. Então a pessoa, ela ouve o chamado, ela reconhece a voz do pastor, ela anda atrás do pastor, e o pastor aqui que eu tô falando é Cristo, tá? Não tô falando do pastor de inclinação ministerial. Então eu tenho lá, ouvi a voz, segui o Senhor,
O Espírito Santo me convenceu. Aí ele tira o coração velho e coloca um coração novo. Olha só o que esse coração novo faz. Ai, Jesus, qual que é o texto? É 31, acho que é 31. 36, oh glória, é o 31 mesmo. 36, 31. Depois que Jesus tirar o coração velho de vocês, ele coloca um novo. Olha o sinal do coração novo aqui, ó. Vocês se lembrarão dos vossos maus caminhos e das vossas atitudes, que não foram boas. E vocês terão nojo em vós mesmos, das vossas iniquidades e das vossas abominações. Como que eu posso saber, então, na forma prática? Porque até então eu estava falando da parte teórica. Creio, fui convencido, confesso, descanso, ando atrás da voz, ouvi a voz, tudo isso é teórico. Na prática, como é que eu ouço na prática? Como é que eu faço na prática? Primeiro, nojo. Você tem nojo. Aquilo que você achava interessante começa a te dar nojo. Aquilo que você, menina, por exemplo, achava o máximo ir pra balada e ficar com o cara e transar com o cara e depois na outra semana ficar com outro cara. Hoje você não consegue se enxergar fazendo isso porque você começa a entender o valor que você tem. Você começa a entender que você é chamada por Deus, você é escolhida de Deus, você faz parte hoje de um reino de santidade, de pureza, de beleza, da presença do Senhor, da alegria do Senhor, resplandecendo a luz dele, resplandecendo a alegria dele. Então você não quer mais usar o teu vaso de forma impura. Mas por que antes você achava isso normal? E por que agora não acha mais? Que transformação foi essa entre o antes e o depois? Passava a noite na pinga, brigava com a mulher, traía a mulher, mentia, sonegava imposto, enganava, e pornografia, e magias negras, e guias, e demônios, e tudo de ruim. Aí você conhece a palavra, aí você vem pra Jesus, aí o Espírito Santo enche a tua vida, aí você começa a andar com ele, você começa a cantar louvores, você começa a se alegrar, e você fala, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Por quê? Porque o coração transformado começa a ter nojo daquilo que o coração de pedra aceitava. Isso não, gente, de novo, eu não tô falando que estar preparado para Cristo é você ser infalível e não pecar mais, porque isso não existe. Isso é uma utopia, isso tem criado crentes frustrados, porque eles não vão alcançar uma perfeição que é exigida por crentes hipócritas, que exigem do outro aquilo que eles não vivem. Os pastores que exigem da ovelha que seja perfeita e infalível, ele mesmo não é. Tem problema com o dízimo, tem desejo do dízimo. Eu lembro de uma igreja que eu fui, gente, que loucura. Eu fui numa igreja onde era uma igreja grande, não vou falar o nome. Gente, vocês estão curtindo, compartilhando esse vídeo? Ajuda eu aí, não esquece. Porque mais gente precisa ver isso aqui depois. Misericórdia. Eu tô tentando ser o mais completo possível. Ajuda, Senhor. Eu fui numa igreja há um bom tempo atrás, né? Saudade de viajar pra pregar. E eu cheguei do lado do pastor chique, cara vestido de terno, bonito assim. Todo mundo chegava, cumprimentava o pastor, aquela pompa toda, né? E eu sentei do lado dele, eu com essa minha cara de Buzz Lightyear, de mais branco que papel sulfite. Aí cheguei pra ele e falei assim, e aí pastor, o senhor tá bem? Ele falou, tô bem meu filho, e você? Eu falei, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Eu preciso ter modos, eu não consigo, mas eu vou ter. Eu falei, pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Ele falou, faça, filho. Eu falei, pastor, quando entra uma irmã muito gostosa na igreja e você tem desejos sexuais com ela, você confessa pra quem? Gente, ele abriu uns olhos desse tamanho. E ele olhou pra mim do tipo assim, o que você tá falando, né? Eu sou pastor presidente dessa igreja. Aí eu falei, pastor, eu sei que o senhor tem problema com isso, não precisa mentir pra mim. Mas pra quem o senhor confessa? Gente, em nome de Jesus, ele baixou a cabeça, colocou a mãozinha na testa e falou assim, eu não tenho ninguém pra falar. Se eu contar pra alguém, escandaliza as pessoas. Então, existe um desejo na carne, existe um desejo na carne constante que será real até o último dia. Gente, o que a Dayana está falando?
É que eu não quero parar um assunto para falar um assunto particular. Depois eu falo com ela no particular. Eu nem tô achando o comentário da menina, depois eu vejo. Daiana S. Moreira. Me manda um e-mail. Aqui o e-mail tá aqui embaixo, daniel.sad@uol, que eu te respondo com o maior amor do mundo, tá? Porque agora eu vou focar nas outras pessoas. Mas depois eu tenho o maior carinho para te ajudar, de verdade. Esse pastor que foi que eu fiz essa pergunta, eu fiz de propósito, porque eu queria provar para ele e para mim que é uma falsidade exigir uma perfeição de seres humanos. Seres humanos não conseguem. Olha só, 1 João capítulo 1, verso 8. Deixa eu abrir aqui no verso 8. Se dissermos que não temos pecado, gente, quem está escrevendo isso aqui é o apóstolo João. É o melhor amigo de Jesus. João está falando, olha, eu que sou o melhor amigo de Jesus, se eu disser que não tenho pecado, estou me enganando. E não há verdade em nós. Então, o coração que ama a Deus, o coração transformado, ele não é um coração transformado porque ele não erra mais. Mas ele é um coração transformado porque o erro traz nojo para ele, traz incômodo. Isso é a marca prática que eu estou preparado para a salvação. Aquilo que eu cometia antes e eu achava normal, e eu achava bonito, e eu inclusive me vangloriava, olha, eu fui para fora do país e eu peguei uma menina da Europa e uma da África, uma da Ásia, e começa a mostrar foto e começa a achar bonito. E o pior é que o ímpio vai atrás do ímpio porque o ímpio concorda com o ímpio. Aí fica o cara mostrando a besteira e o outro concordando com a besteira e fica dois cegos tentando atravessar a rua movimentada. Vai morrer os dois atropelados. Agora o cara que ama Deus de verdade, ele vai falar assim, meu Deus, eu até tô com vontade, eu até gosto daquele erro, até gosto de encher a cara, de fumar, de pornografia, de adultério, eu gosto, mas eu tenho nojo do meu gosto, eu tenho nojo do meu prazer, eu tenho nojo dos desejos da minha carne. Isso é sinal de transformação. Não é verdade dizer, sou de Jesus, não tenho mais desejos. Falso. Você é falso. Você pode ter vencido um ou outro desejo, mas dizer pra mim que você não tem mais desejos, você é falso. E você é um hipócrita. Porque eu tenho certeza que você sofre com algum tipo de concupiscência. Por quê? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Olha isso aqui. Sabemos, aqui, verso 2. Por isso gememos. Por que gememos? Porque nós desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. O que é esse gemido que Paulo está falando aqui na carta de segunda carta aos Coríntios? Ele quer ser revestido porque nós gememos neste tabernáculo, ó, neste tabernáculo. Esse corpo, essa carne asquerosa, fedida. Você acha que você é uma pessoa boa? Meu filho, fica 2 dias sem passar desodorante pra você ver o CC de caminhoneiro que você fica. Não tô querendo humilhar os caminhoneiros, não, né? Tira aqui o que eu tô falando. O CC de... Enfim, quem me passa desodorante? Porque... Pronto, agora vão brigar comigo os caminhoneiros. Tô falando isso porque na época que eu trabalhei na Volkswagen, eu ia fazer descarregar... tirar carga, análise de carga. E coitados, né? Também eles passavam a noite viajando, né? Complicado o negócio, tadinhos. Mas fica pra você ver 2 dias sem passar desodorante. Fica 1 dia sem escovar o dente. O bafo que você fica, o Exu caveira que nasce na sua goela. Sua amígdala junta resto de comida. Cada baforada que você dá tempera um bife de tanto cheiro de alho. Ah, não, porque eu sou muito bonito. Você morreu. 3 dias depois é só goró. Só gorozinho saindo dos seus orifícios. É vermezinho de invertebrados, larvas de mosca. Então, o nosso corpo é muito sujo, é muito fedido, é muito esquisito, é muito ruim. Então, Deus não tem compromisso com isso. A salvação é da alma, a salvação é da alma e do espírito, não do corpo em si. Então, o que ele está querendo dizer? Se você levar os desejos do corpo como sinal de salvação, você está ferrado porque a carne não se converte.
A testosterona continua testosterona. O menininho, 18 aninhos de idade, conhece Jesus, mas ele produz tanta testosterona no testículozinho do menino que se ele cuspir no chão vai crescer até uma planta de tanto hormônio que tem na saliva do cara. Eu sei que o que eu tô falando é biologicamente errado, mas eu quero que você entenda o seguinte: não se leva em comparação os desejos da carne como sinal de salvação, porque a carne não converte. Romanos capítulo 7... Romanos 7, acho que é o 14, não, 19, né, 7, 19, é isso, 7, 19, olha só, verso 18, meu Deus, é isso, eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Ele está falando da carne, ele não está falando do coração transformado. Aprenda a diferenciar o alvo dos textos. Ele está falando da carne aqui. Eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. E com o efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar. Ah, é verdade, o tempo do Instagram. Nossa, gente. Deu 1 hora, como passa rápido, misericórdia. Deixa eu terminar só essa parte, eu encerro e começo outro, tá? Ou você pode ir pro Facebook, você que escolhe. Na minha carne não há bem algum. Mas olha o que ele fala no verso 19. Porque eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Então, se eu faço aquilo que eu não quero, não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Então, Paulo diferencia. Uma coisa é o seu coração transformado por Jesus, que é a tua alma, cheia do Espírito Santo. Outra coisa é a tua carne pecaminosa, asquerosa, contaminada, ela sempre será. Então existem pessoas que elas relacionam o fato de terem desejos e pensarem errado e terem vontades com o fato de não serem salvas. E essa relação não existe na Bíblia. Porque você está relacionando uma coisa que sempre será pecadora com sinal de salvação. Então você está causando uma mistura que causa confusão na sua mente e na de muitas pessoas. Então se preparar para o fim não quer dizer que você não está mais pecando ou que você não está mais com desejo de pecado. Porque isso não existe. Nesta terra não existe. Eu vou parar aqui no Instagram e vou começar uma nova. Gente, corre lá. Pronto, você está ao vivo. Então continuando o que eu estava querendo dizer. A palavra-chave para aquele que é salvo. Então vamos voltar desde o começo. Quero me preparar para o fim. Primeiro, já ouviu o chamado? Ouvi. Ouviu a voz do Senhor te chamando? Sim. Então o Espírito Santo te convenceu. Sim, o Espírito Santo te convenceu, você crê em Jesus, você crê na salvação, você crê no céu, você crê no perdão, você crê na cruz, você crê em tudo isso? Creio, maravilha. Então você crê porque o seu coração foi transformado. Aí vem o passo 3. O coração transformado é aquele coração que tem nojo daquilo que aprovava. Você tem horror e você tem ojeriza. Já ouviu essa palavra? Ojeriza é aquele que faz assim, nossa, não quero aquilo que eu gostava, aquilo que eu aprovava. Então o que é interessante é o seguinte, você passa a ter de forma prática uma atitude que demonstra que o seu coração foi transformado. Viu? Então a salvação, ela não está relacionada a atos. A salvação é pela graça. Creio em Jesus e é isso que me salva. Efésios capítulo 2, verso 8. Olha só. Cara, que interessante como a Bíblia se encaixa. Meu Deus. 2:8. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu não posso fazer nada para ser salvo. É Jesus que se revela. Então Jesus se revela, ele chama, eu ouço a voz, e a voz vem e me convence. Amém. Só que agora, o meu convencimento deve ser demonstrado em atitudes. Ok? E qual é essa atitude? Qual é a palavra-chave? Grava isso na sua mente. Inconformismo. Inconformismo. Aonde está isso? Romanos, capítulo 12. Está no verso 1. Pessoal do Face, está dando para ver aí direitinho? Espero que sim. Romanos, capítulo 12, verso 1. Irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Isso é um jeito gospel de dizer, pelo amor de Deus, eu estou implorando. É um jeito crente de falar. Que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional. Eu não vou falar disso, porque senão eu vou perder muito tempo. Perder não. Gastar muito tempo. Verso 2. Não sejam conformados com este mundo. Conformado é tomar a forma de. Essa água, por exemplo, que está aqui no potinho, você está vendo que essa água ela tá na forma na forma do copo? Ou seja, essa água está conformada com o copo. Ela toma forma. O inconformismo da parte daquele que teve o coração transformado, vocês estão acompanhando a sequência? De ser chamado, ouvir a voz, coração transformado, Espírito Santo convence. Vocês estão acompanhando? Passo a ter nojo. E daquilo que eu faço, eu não me conformo. Inconformismo significa o quê? Tive uma atitude que desagrada. Essa atitude que desagrada, o que vai definir que você crê ou não, não é o pecado em si. Porque mesmo aquele que crê peca, mas o que vai definir que o Espírito Santo habita em você é a sua reação pós-pecado. Porque existem pessoas que pecam e elas se conformam com o que fizeram. Então elas aceitam o que fizeram, elas acham que está tudo bem e aí elas causam as justificativas malditas do diabo. As justificativas do diabo é tipo assim, todo mundo faz. Ah, mas também a carne é fraca. Ah, mas veja bem, né? Enfim, aí começa a dar as desculpas, começa a dar as justificativas. Aí a pessoa, o que acontece? Começa de novo a se enrolar, a se envolver e a se misturar com o pecado. Então quando Paulo fala não se conforme, é o seguinte, não aceita. Senhor, eu não aceito, eu caí, mas eu não aceito, eu não concordo, eu não quero, eu quero mudar, eu quero querer. Aí o que você faz? Agora vem o próximo ponto, pequei, e agora? Agora você tem 3 opções. Primeira opção é você achar que tá tudo bem, dar suas desculpas e continuar pecando, essa é a sua primeira opção. Segunda opção, ir pro seu quarto, fechar a porta, começar a chorar, depressivo, em posição fetal, achando que não há mais jeito pra você, que você tá condenado e deixar o diabo te acusar e vencer a tua mente. Ou terceiro, confessar os seus pecados a Deus, levantar e continuar a andar. Bora! 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Olha lá, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é a sua reação após pecado? A sua reação é como Saul ou é como Davi? Saul tentou justificar com Samuel. Foi rejeitado. Davi, quando foi exposto por Natã, ajoelhou e disse, pequei, Senhor. Tem misericórdia de mim. Uma coisa que você erra muito, e eu quero te ajudar aqui, é que Deus não vai te perdoar porque você pede perdão. Meu Deus. Deus não vai te perdoar porque você pediu perdão. Porque o perdão de Deus não é um mérito, uma honra ao mérito. Perdão não é meritocracia, o perdão é graça. Graça não pode ser alcançada com atitudes. Logo, eu não posso ser perdoado se eu pedir perdão. Então por que a Bíblia diz o confessar? Porque o confessar é um sentimento causado pela presença do Espírito Santo no coração daqueles que são convertidos. Meu Deus do céu, Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound. Meu Deus, que louvor bonito. Se o seu coração foi transformado, se o seu coração é o coração de, como Ezequiel 36, 26 diz, um coração convertido, se o seu coração o Espírito Santo no teu coração vai gritar quando você peca. E quando você peca, o Espírito Santo grita, a sua reação é, como eu disse, A, justificar, B, desistir e cair na acusação do diabo, ou C, confessar. Então a confissão é uma consequência da presença do Espírito Santo na sua vida. E você não é perdoado porque você confessou. Você confessa porque você é perdoado. É isso que é a loucura da parte de Deus. Eu não confesso para que Ele me perdoe, mas como eu sou perdoado, eu não tenho outra reação a não ser confessar os meus pecados. Por quê? Porque eu não consigo aceitar aquele erro na minha vida.
é preciso confessar ao homem? Boa pergunta, Milena, vou te ajudar. Vamos lá. Primeira, Tiago, capítulo 5. Tiago 5, olha só o que diz. Desculpa, Tiago 5,16. A gente acabou de ler em 1 João 1 que o verso 9 diz para confissão de arrependimento para perdão dos pecados, ok? Então nós estamos falando de algo que você confessa a Deus, é um sentimento que o Espírito Santo te dá e você confessa os seus pecados porque o perdão na cruz te quebranta a isso. Mas nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos problemáticos, nós somos perturbadinhos, alguns mais do que outros. Diz a lenda que aqueles que vêm de Brasília são mais perturbados do que os outros. Diz que aqueles que nasceram em Taubaté batem cabeça na parede. Você viu, né? Você viu, né? Só cutucar. O que você falou? Bateu o carro, o quê? Quem nasceu em Taubaté, bate cabeça na parede. Bate a cabeça na parede. É verdade, eu bato mesmo, sou lerdo. Só que como nós somos seres humanos, muitas vezes a gente confessa a Deus, a gente clama, mas fica um sentimento ruim, sabe? Fica um peso na alma, fica uma coisa estranha. Aí a Bíblia diz assim: confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. O texto não está falando perdoado, o texto não está falando sobre condenação, sobre inferno, não. O texto não está falando sobre isso. Ele está falando sobre sarar, sobre cura. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se eu estou sendo muito tentado, eu tenho duas atitudes. Eu tenho uma atitude que eu entro no carro e eu vou fazer qualquer coisa, vou no supermercado, vou abastecer, eu vou fazer alguma coisa e eu coloco um louvor. E aí eu entro ali no carro, eu boto aquele louvor e aquele momento me enche do espírito que aquela tentação vai embora. Outras vezes a tentação está muito forte, aí o que eu faço? Eu chamo algum amigo meu, eu tenho poucos amigos íntimos para fazer isso, são pessoas que eu sei que não vão me expor e não vão me dar conselhos errados, né? Porque o princípio para alguém ser seu amigo é esse, ele vai te defender e te dar conselhos bons, esse é o princípio da amizade. Qualquer pessoa que você não tenha confiança ao ponto de contar um segredo ou os conselhos que ele te dá são conselhos ímpios, não serve para ser seu amigo, né? Aí eu confesso. Quando eu confesso a tentação, é interessante que metade do poder da acusação vai embora. Pelo menos metade da tentação, metade do poder Satanás já perde. Só de eu ter trazido à tona, trazido à luz. Porque o problema é que as pessoas elas guardam a tentação no coração e não contam pra ninguém. E aquela tentação, ela começa como uma formiguinha, mas ela vai evoluindo para virar um dinossauro que tá quase comendo o coração. É como se fosse uma raiz, né? A raiz, se você não cuidar, ela quebra até pedras. Ela vai quebrando. Você já viu no árvore na calçada? Começa pequenininha, ela vai crescendo, ela até quebra o cimento racha. Então a tentação ela faz isso no coração, ela começa pequenininha, mas se ela não é confessada e se você não tem uma higiene espiritual, aquilo lá vai rachar o teu coração e você vai ser vencido pelas tentações. Então as confissões a Deus são confissões causadas pelo arrependimento do Espírito Santo no nosso coração. E as confissões feitas uns aos outros é a confissão feita para que haja cura. Você entendeu? E aonde que eu quero chegar então? Se preparando para o fim. Nós falamos sobre ouvir o chamado, nós falamos sobre o convencimento do Espírito, nós falamos sobre o coração transformado, nós falamos sobre nojo do pecado, nós falamos sobre inconformismo, nós falamos sobre confissão, nós falamos sobre tentação. Eu quero falar para vocês o último ponto. O último ponto que eu quero falar com vocês agora é sobre aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Então, gente, não olhe a sua situação agora achando que não há mais esperança. Por quê? Porque Cristo não está olhando o agora. Ele está olhando quem você se torna com Ele. Cristo sabe muito bem que aquele que chegou agora é uma semente. E que aqueles que já têm um tempo de caminhada são árvores. A semente não vai dar frutos de árvore, porque a sementinha acabou de crer, acabou de entender.
aquele que muito é dado, muito é cobrado, no sentido que aquele que teve muito mais de Deus revelado será muito mais cobrado pelo tanto de revelações que teve. Então por exemplo, eu já sou velho de igreja. Eu tenho muitos e muitos anos de caminhada, eu já tenho muitas e muitas horas e anos de estudo da palavra. Então é exigido de mim uma postura muito diferente da de um cara que creu hoje. Só que o cara que creu hoje, ele não pode descansar na situação dele e achar que tá tudo bem, ele tem que sempre querer mais. Então hoje, eu não olho pra minha vida hoje e falo, ó, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá longe de estar do jeito que Jesus quer. O meu alvo é Cristo, ok? O meu alvo não é quem eu era antes. Muitas pessoas se comparam com quem eram antes. Se eu não se, eu já tô muito melhor. Filho, não é pra você olhar que você já tava muito melhor. É para você olhar que você está longe de Jesus. Mas isso não é no sentido de cobrança. Isso é no sentido de incentivo a crescimento. Porque o diabo ele consegue pegar um sentimento que é da parte de Deus e confundir. Por exemplo, se eu olhar hoje o Dani, falar do Dani, não é o mesmo Dani de 5 anos atrás. Óbvio, o Dani de 5 anos atrás, 6 anos atrás, 5 pouco, mas o Dani de 7 anos atrás era ímpio. Era o Dani perdido, de 7 anos atrás. Então hoje eu olho para 7 anos atrás e falo, glória a Deus, não sou mais quem eu era. Graças a Deus, o Espírito Santo me transformou. Só que eu não tenho que olhar para isso como, tá bom, do jeito que tá. Não, eu tenho que olhar para Jesus. Falar, eu tô longe de quem eu era, mas eu tô longe também de quem eu posso ser. O meu alvo é Cristo. Eu sei que eu nunca serei como Jesus. Eu sei que eu nunca vou ser perfeito como Jesus é no sentido de infalível. Não serei nessa terra, não. Ninguém será. Mas não é por isso que eu vou deixar de buscar. Eu quero mais. Eu quero saber mais. Eu quero conhecer mais. Não fique feliz com o que você tem de revelação, não. Deus tem muita coisa mais da palavra para te falar. Tem muito milagre. Tem muita experiência do Espírito Santo que Deus quer fazer contigo. Tem muita coisa. Quem busca mais, acha mais. Então, não é para eu olhar e falar assim, nossa, estou muito longe de Jesus, vou desistir. Não. Eu vou caminhar, eu vou arrebentar, eu vou pisar na cabeça do diabo. Eu vou chutar a bunda dos demônios e eu vou trazer salvação em nome de Jesus à minha família. Eu vou mudar minha faculdade, eu vou mudar o meu trabalho. Eu sou a arca da aliança do Senhor nessa nova era. Nessa nova era que eu digo da nova aliança. Nós somos hoje o templo do Espírito. E onde nós vamos, nós levamos a presença. Então eu chego num ambiente pesado, aquele ambiente não vai me dominar. Eu vou trazer luz naquele lugar. Não por mim, mas porque o Espírito Santo habita em mim. A minha confiança não está em mim, mas está em quem está em mim. Então eu chego no lugar, o lugar é dominado pelo diabo. Meu filho, eu vou lá e vou levar o Espírito Santo e a luz vai raiar. E a palavra vai torar e a voz de Deus vai clamar e as ovelhas que forem dele ouvirão a voz e serão resgatadas. Não aceita o pouquinho que você vive. Não aceita. Ai, pastor, você está me menosprezando. Não, senhora. É vocês que se menosprezam quando vocês acham que vocês já viveram o melhor que Deus tem para vocês. O melhor de Deus já veio, que é Jesus? Sim, mas o melhor de Deus para acontecer na sua vida ainda não aconteceu. Efésios, capítulo 3, verso 20. Olha o que diz. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele já tem feito. Mais. Deus não tem limites. Ele é a fonte inesgotável. Quanto mais você afunda, mais você encontra. Quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você bate, mais portas são abertas. Quanto mais você clama, mais ele responde. Então nós chegamos aqui no último ponto que eu quero mostrar para vocês. Nossa Deus, tem muita aba aberta. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Olha, gente, eu quero dizer uma coisa que eu estou muito feliz. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelas pessoas que abençoam esse ministério. Pelas pessoas que têm esse carinho de dividir um pouquinho que elas têm para que essa obra não pare. Eu consegui comprar o computador. Por isso que a transmissão não está caindo. A qualidade está excelente. Consigo abrir 20 páginas. Consigo transmitir. O computador não desliga. Olha, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu nunca imaginei que ia dar tão certo. Obrigado. Mas vamos lá. Filipenses 1. Olha só, verso 6. Tendo por certo isso, aquele que começou em vocês a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então é um processo, meu filho. Se você olhar que agora você está falhando muito e desistir, então você não entendeu o processo.
O processo tem andamento. Calma, calma. Quanto mais próximo de Jesus, menos a voz do espírito do diabo grita nos seus ouvidos, a voz da carne. Olha só o verso 6. O verso 6 não. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Sabemos isso. Ele vai ouvir isso de novo, porque ela já ouviu isso hoje em outra live, mas azar dela. Azar não, né? Quanto mais ouve a palavra, melhor. Sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Olha o tempo verbal, já foi com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, quem morreu? Velho homem. Agora, olha esse texto, Colossenses 3, 5. Colossenses capítulo 3, verso 5. É isso mesmo. Deixa eu só abrir aqui. É porque não tá abrindo. Ah, achei. Portanto, façam morrer os vossos membros que estão nessa terra. Esse vossos membros, o original diz a vossa natureza terrena. Deixa eu ver se no... natureza terrena. Achei. Qual versão que tá? Almeida Revista Atualizada. Nessa aqui tá a tradução que eu gosto. Ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O velho homem foi morto. A natureza terrena tem que fazer morrer. Isso aqui é uma figura muito clara de justificação na cruz e santificação diária. A justificação já foi feita na sua vida. Você já é salvo. Preste atenção no que eu vou falar para você. Se você crê em Jesus Cristo, você já é salvo. Isso é para você estar dando um giro na sua cadeira. Isso é para você estar dando um pulo e soltando puns de rojão. Melhor não, né? Mas você já é salvo. Seu nome já está escrito no livro da vida. Porque o Espírito Santo que faz isso, ele convence e salva. Só que agora, nós, caminhando nessa terra, nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Então uma coisa fui salvo, fui perdoado, e agora como um salvo e o perdoado, diariamente eu sou transformado para ser mais parecido com Jesus. Então, você não será condenado porque você está com problemas de pecado. Você só será condenado se você não crer no Senhor Jesus, não confessar o Senhor Jesus e o pecado não te incomodar e você não buscar a presença dele para melhorar. Esses sinais demonstram que não houve conversão. Porque se houve conversão, você não vai aceitar a situação de pecado na qual você se encontra. Então, amados, agora eu quero terminar com vocês orando com vocês. Porque a Eli já não aguenta mais me ouvir, tadinho, 1h20. Olha, você merece um beijo na boca. Vou correr agora. Você vai correr? Uhum. Tá nada, tá com roupinha de pijama. Vou correr. Tchau. Você vai correr mesmo? Você tá de chinelo, mentirosa? Como é que eu fecho isso aqui, gente? Nossa, abriu muito. Pera aí. Aqui. Quero orar com vocês. Se você hoje, você quer... Você tá falando assim pra mim, Dani, eu recebi uma mensagem de alguém que falou isso. Dani, eu não creio que eu sou salvo. Eu não creio que eu sou salva. Eu não creio ainda. Eu tenho medo. Eu tenho aflição, eu tenho problemas de pecado, eu tenho alguns vícios. Eu não consigo salvar você, mas eu sei quem pode. Jesus Cristo hoje, ele me fez ficar o dia inteiro pensando nesse assunto para fazer esse ao vivo de hoje. Porque pode ser a última chance de muitos. Pode ser que alguém que está me assistindo hoje vai morrer. Pode ser. Não estou querendo profetizar isso, gente. Mas pode ser. Pode ser que amanhã seja o dia que eu vou embora. Amanhã pode ser o dia que você vai embora. Você vai, e aquele que crê não morre. Aquele que crê volta para casa. É diferente. A gente já morreu na cruz. A gente só volta para casa. Eu quero orar com você para que você hoje, você vai clamar a Deus. Você vai dizer a Deus que você crê
e que você quer crer se você não crer. Vamos orar junto comigo? Eu vou orando e você vai confessando junto comigo? Vamos? Hoje, dia 17 de maio, a 1h25 da manhã. Hoje é o dia que Jesus Cristo pode salvar você. Meu Deus. Você repete comigo, tá? Eu vou falar eu, Dani, e você vai falar eu, o seu nome, a não ser que o seu nome seja Dani. Aí você repete eu, Dani também, tá bom? Eu, Dani, confesso. Vai repetindo junto aí comigo. Eu, Dani, confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É o Deus que se fez carne. É o Altíssimo que me salvou. Creio que Jesus morreu naquela cruz por mim. E eu morri com ele. E ele levou o meu velho homem, levou os meus pecados, levou as minhas maldições, levou a minha culpa, levou a minha condenação e levou... Eu já falei pecado, levou o meu pecado. Creio que Jesus ressuscitou e eu ressuscitei com ele. Creio que eu sou uma nova criatura. Creio que hoje eu sou filho. Creio que hoje eu faço parte da família do Senhor. Creio que não há mais acusação sobre mim. Creio que não há mais condenação sobre mim. Creio que o meu nome está escrito no livro da vida. E creio que um dia o Senhor virá me buscar. Senhor, agora eu quero clamar por eles, Pai. Quero clamar por eles. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor levante os caídos. Pai, que nós paremos de dar desculpas e justificativas e comecemos a ter postura. Que a gente te busque, que a gente clame, que a gente te adore. Senhor, não é para sermos mais paralíticos do tanque de Betesda, que ficam caídos e chorando e não tomam uma ação. Pai, que possamos levantar. Que quem estiver me ouvindo aí, em nome de Jesus Cristo, levanta e chega das suas desculpas. Pode ser que o seu problema seja grave, pode ser que a sua dor seja grande e que o Senhor te livre disso em nome de Jesus. Mas muito maior é o Espírito Santo que te chama. Creia nisso, meu Deus. Em breve, Jesus Cristo vem para nos buscar. E eu quero estar com você lá na glória. Eu quero tanto e Jesus quer muito mais estar com você lá na glória. Senhor Jesus, muito obrigado. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Derrama, Pai, esse cuidado especial e sobrenatural. Oh, Jesus, eu sei muito bem que o Senhor tem um tratamento diferenciado entre os seus filhos e os que não são. Os que são seus filhos, o Senhor cuida, inclusive de forma sobrenatural. Então cuida de nós, Pai. Precisamos da sua ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Jesus. A Marcela fez um resumo maravilhoso. Gostei, Marcela. Ouvir o chamado, reconhecer a voz, convencimento do Espírito, mudança de coração. Oh, meu Deus do céu, sumiu aqui de novo. Muito difícil. Ai, perdi a coisa. Achei. Mudança de coração, inconformismo, tentação, consequência do pecado, justificar, chorar, desistir, confessar, levantar e continuar, higiene espiritual, o que começou a boa obra é fiel para terminar. Maravilha. Amei. Amei. É isso, gente. Amo vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês. Eu vou postar agora no YouTube, tá? Pra quem não viu, quiser ver desde o começo. Meu e-mail tá aqui embaixo, daniel.saad@uol. Eu escrevi uma crônica nova essa semana. Acho que foi sexta-feira, na verdade. Se você quiser receber, manda um e-mail aqui pra mim. E no finalzinho das crônicas tem os dados. Se você quiser abençoar essa obra. Mas, por favor, me avisa, tá? Me avisa, porque eu faço questão de orar de um por um dos que abençoam. Eu faço questão de apresentar a Deus, tá? Não tire de mim essa alegria que eu tenho de poder orar. Tem gente que fala, eu não quero contar porque eu tenho vergonha de contar. Não, mas eu estou te pedindo, me conta.
Amém? E bora interromper a transmissão. Beijo, gente.